Olá, mamães, olá, papais. Então, hoje eu vim falar assim um assunto bem interessante que todos os pais, muitas das vezes assim, agem de maneira inconsciente. Às vezes a gente não imagina o quanto a gente está causando algum transtorno no nosso filho pela nossa forma de falar, pela nossa forma de agir com eles. Então, o meu papel é realmente poder ajudar as crianças, ajudar os pais e principalmente melhorar toda essa situação, né? Porque, assim, como eu falei, todo pai quer o bem do seu filho, mas muitas das vezes, assim, não sabe como e faz do jeito que acha melhor, mas nem tudo que a gente acha melhor é que faz bem para os nossos filhos, né? Então, é de a gente tomar esse cuidado, sabe? Então, assim, a importância, né, de você não negligenciar o sentimento do seu filho. Assim, só é um pouco você parar um pouco para pensar como é que era a sua infância, como que foi a sua infância. Sua infância foi uma infância saudável, seus pais davam atenção para você tinha aquele carinho, aquele amor, aquela atenção que você gostaria, ou você era negligenciado? Lucas, quanto tempo? Como é que era esse sentimento? Então, assim, só é para você parar um pouco para pensar se o que os seus pais fizeram com você não está reproduzindo com seus filhos também. Porque, assim, se aquilo fez bem para você, aliás, se aquilo não fez bem para você e você vai reproduzir com seu filho, você já sabe o resultado. Porque você já passou por aquela situação, você já viveu toda essa situação. Então, de você querer reproduzir isso novamente, aí é uma escolha, né? Muitas das vezes, eu sei que muitas das vezes, mesmo a gente sabendo, a gente não sabe se controlar. Então, acho que o primeiro passo é você se controlar, buscar ajuda, buscar mais informações, assim, para você não cometer os mesmos erros que seus pais cometeram com você, né? Então, assim, tem, assim, as crianças, elas precisam muito do acolhimento dos pais, sabe? Primeiro que elas não sabem de muita coisa, elas estão aprendendo tudo é novo para ela. Então tudo que você ensinar para ela, ela vai achar que é normal, que ela não vai ter esse peso na consciência a princípio. Mas quando ela estiver grande, assim, ela vai parar para pensar o que fizeram com ela, o que isso causou na vida dela. Então é de realmente a gente tomar cuidado, ficar atento, né, com nossos comportamentos também. Porque essa importância de acolher, sabe? Porque muitas das vezes, assim, a gente tá tão atarefada, acredito que você tá tão atarefada, tão cheio de coisa para fazer, e muitas das vezes o filho vem falar com você, e pelo fato de você tá com foco naquilo que você tá fazendo, você acaba não dando atenção para ele, e talvez naquele momento ele viria a contar uma coisa tão interessante para você, ou até mesmo uma coisa ruim que aconteceu na escola, mas por você não ter tirado aquele tempinho ali para ele, simplesmente para ouvir, nem sequer para ouvir. Então ele fica triste, sabe? Ele fica assim, nossa, se eu não posso nem falar para meus pais, se eu não posso nem contar com meus pais, para quem que eu vou falar, né? Como é que eu vou me sentir bem desse jeito se eu não tenho ninguém para me ouvir? Então, isso vai acumulando, sabe? Cada vez que você ignora seu filho, aquilo ali vai acumulando, vai virando vai sendo construído ali na criança, né? Então, assim, em vez de você simplesmente falar assim, uma coisa é você ignorar, outra coisa é você realmente tirar só um minutinho, vou só colocar aqui essas comidas aqui na panela e daqui a pouco já te ouço. Porque às vezes a gente realmente não dá para deixar tudo que a gente tá fazendo para dar atenção pro nosso filho. Mas você precisa fazer um combinado com ele. Espera um pouquinho aí que eu já tô indo. Mas assim, nunca ignore, assim, tipo assim, eu tô muito ocupada e vai pra lá, vai brincar com o teu brinquedo, vai mexer no celular, vai fazer qualquer coisa, mas me deixa em paz. Assim é diferente, né? Agora, quando você fala assim, eu tô ocupada, mas daqui a pouco já tô indo lá. Então, assim, você tá trazendo, assim,
um acolhimento para o seu filho. Ele vai saber assim, nossa, meus pais, minha mãe, meu pai, mesmo ocupado, mesmo cheio de coisa para fazer, mas eles tiram esse tempinho para mim. Então ele vai se sentir especial, ele vai se sentir acolhido, ele vai sentir que ele realmente pode contar com você. Então, e mesmo que ele esteja adolescente, ele vai, quando ele tiver com algum problema, ele vai querer se abrir para você, porque você sempre deu esse apoio para ele. Porque, assim, muitos pais assim, só querem cobrar da criança. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, porque eu trabalho muito para te sustentar, você tem que estudar para ser alguém na vida. Então, é muita cobrança. Mas muitas das vezes não é isso que está criando uma boa base na criança, não é isso que vai levantar a autoestima no momento que ele precisar, não é isso que vai levantar ele, que ele vai pensar assim, algo e falar assim, não, é isso aqui que me levanta. Então, assim, nesse caso não é. Então, como é que a criança vai se sentir daquele jeito, sendo que ela não tem apoio dos pais, quando ela precisa falar alguma coisa, ninguém ouve ela, manda ela embora dali fazer alguma coisa, deixar eles em paz? Como é que essa criança vai crescer? Então, essas coisas fazem muita diferença na vida de uma criança, quando você para ouvir, entender o sentimento. Por exemplo, assim, as crianças que são muito tímidas, às vezes, assim, as pessoas falam assim, nossa, você não consegue, digamos que ele venha contar para você, né? Ele estava ali entre os amigos, mas ele não conseguiu falar aquilo que ele queria, ele não conseguiu pedir ajuda, assim, para os amigos deles. Então ele ficou frustrado, assim, tipo, eu não consegui, ele veio contar para você, eu não consegui fazer isso. Aí, na maioria das vezes, o que as pessoas fazem? Ah, para de frescura, por que você não falou o que tinha que falar e pronto? Será que dói fazer isso? Então, quando você fala assim, você dá uma paulada nele, né? Que ele já sai fininho ali, ele já não sente mais vontade de falar. Você não estimula ele querer falar novamente. Porque a criança tímida, ela já não gosta muito de falar, ela já tem medo de falar, insegurança demais de falar. E você ainda dá uma pancada dessa, então como é que você quer que seu filho se solte? Então, assim, e quando você, ao invés de dar uma paulada no seu filho e você acolher esse sentimento dele, falar, por exemplo, assim, eu entendo completamente o seu sentimento, eu sei que não é fácil a gente pedir um favor para alguém, eu sei que não é fácil, mas o que você poderia ter feito, o que você gostaria de ter feito, que decisão como que você queria sentir naquele momento para você conseguir falar. Então, quando você acolhe, assim, você tá dando estrutura para ele também. Você tá dando, assim, mais, assim, força para ele continuar lutando por aquilo que ele quer, sabe? Então, de você perguntar para ele, assim, como que você gostaria de ter agido? O que você poderia ter feito, assim? Aliás, o que você pode fazer da próxima vez que você precisar que isso acontecer novamente? O que você acha interessante fazer, né? Então, com certeza ele vai falar lá, porque as crianças elas são muito espontâneas. Quando a gente pergunta alguma coisa, elas respondem do jeitinho delas, né? Então, assim, de você dar essa opção pro seu filho, primeiro que quando você faz esse tipo de pergunta, além de você estar acolhendo o sentimento dele, você está dando também autonomia para ele, autonomia, responsabilidade e realmente, assim, você está encorajando o seu filho, sabe? Então, assim, isso aí faz muita diferença. Quando você acolhe seu filho vai se sentir realmente mais determinado, mais confiante. E mesmo que tenha dificuldade, ele vai saber que sempre você vai estar ali para dar força realmente. Então, é por isso que é importante muito acolher assim, o sentimento da criança, né? Porque mesmo que seja um problema pequeno, porque muitas pessoas falam assim, a fase mais fácil da vida, que não tem problema nenhum, que não tem preocupação nenhuma, é a infância, né? Mas assim, não é não. Vocês lembram quando eram criança que vocês tinham a preocupação de vocês também? Será que vocês ainda lembram? Se não lembrar, tenta voltar lá no passado. Vocês não tinham medo de, por exemplo, quando alguém contava uma história de terror? Sabe, uma coisa que eu lembro bastante, assim,
que atendendo, eu lembrei de um assunto bem parecido com o do meu cliente, né? Que quando eu era criança, as pessoas vinham com aquela conversa que em 2020 ia acabar o mundo, sabe? Que quem não tivesse preparado ia pro inferno. Então, assim, bota um terror na nossa cabeça, assim. A gente não tem noção do que se vai acontecer ou o que não é. Então, causa uma grande preocupação na criança, assim. Então, assim, quando diz assim que a criança não tem problema, a criança não tem dificuldade nenhuma, ela tem sim. É lógico que a preocupação dela é do jeitinho dela, mas não deixa de ser preocupação, não deixa de ser problema para ela, né? Então, assim, essa história, quando contava, eu ficava em pânico, sabe? Sabe quando eu só ficava triste pelos cantos, assim, sei lá, é muito triste, assim, pra gente viver uma história, assim, sabe? E as pessoas não nos entenderem. Então, as crianças, elas sofrem, assim, elas têm, mesmo elas sendo crianças, elas têm as preocupações dela. Por exemplo, assim, tem criança também que às vezes as crianças hoje em dia são muito atarefadas, né? Sempre tem muitas coisas para elas fazerem. E muitas das vezes, quando elas vão para brincar em algum lugar com a família, às vezes ela tá se preocupando ali, tipo, ai meu Deus, eu ainda não fiz a minha tarefa, ainda não fiz a minha tarefa de matemática, de português, de inglês, não sei mais de o que. Então a criança ela tem essa preocupação sim, gente. E os problemas dela é diferente do nosso, mas para ela é problema, porque tudo aquilo que a gente não consegue resolver é um problema. Então, para a criança é do mesmo jeito. As crianças sofrem sim, elas têm as preocupações dela, elas têm os problemas dela, que é do jeitinho dela, mas é um problema, né? Então, assim, nunca pense assim que uma criança está em paz, que ela não se preocupa com as pessoas. Gente, ela é um ser humano, ela já tem esse instinto de se preocupar com as outras pessoas, de pensar assim, o que as pessoas estão pensando. Então é que nem a gente adulto, mas assim, é lógico que as crianças ela não sabem se expressar muito, né, como os adultos. Então, de você acolher o sentimento do seu filho, quando ele tiver alguma coisa para contar, mesmo que para você pareça bobagem, mas acolha, vê que vocês podem fazer junto. Como eu falo assim, que vocês devem muito assim fazer perguntas para os seus filhos, porque isso vai estimular muito eles, sabe? A pensarem em solução, a não. Porque assim, nós não tivemos como que fala, esse estímulo na infância, né? Porque tudo nossos pais faziam por nós, nunca deixavam tomar decisão nenhuma. E se a gente fosse dar uma opinião, já saía. Então já a gente não podia falar nada, né? Tudo que os adultos faziam era pra gente simplesmente aceitar e pronto, acabou. A gente não tinha voz, né? O que os adultos decidissem estava bom. Então, todas essas coisas, assim, de você deixar os seus filhos se expressar, de você dar autonomia para ele, essas coisas vai dar muita segurança para ele. É lógico que ele vai levando para todas as fases da vida dele, né? Então, quando você acolhe, realmente você traz segurança para o seu filho. E a partir do momento que seu filho se sente seguro, ele é capaz de realizar novas tarefas, coisas assim que ele não conseguia antes, mas agora ele consegue pelo fato de ele sentir, em primeiro lugar, ele se sente seguro, de você passar essa segurança para ele, né? Então é sempre assim, sabe? É por isso que é importante a gente trabalhar assim os problemas, assim, ajudar nossos filhos a entender os problemas e saberem resolver. Porque assim, tudo que você não resolve na infância, ele vai levando pro resto da vida. Isso vai sendo reproduzido de geração para geração, sabe? Então é tudo, tanto doença quanto problemas mentais, problemas psicológicos, emocionais, tudo que você não resolve, infelizmente você vai levando junto na mala. Porque todo lixo que a gente não joga daqui de dentro de nós, assim, vai junto, né?
Então é importante vocês pensarem nisso, que é um caso sério. Muitas pessoas não valorizam assim a parte emocional, porque é algo que só quem vive é que sente, né? Mas assim, de você poder realmente valorizar esse lado assim que todo mundo tem, essa parte emocional é algo que nos derruba, gente. Se a gente não souber lidar com os problemas emocionais, então a gente acaba sofrendo. E eu acredito que todos vocês conhecem uma pessoa que está em depressão hoje em dia, pelo fato de não ter aguentado realmente, né? Esses problemas, tantos problemas que acabam gerando outros e vai gerando uma bola de neve, né? Então, e também assim, quando você acolhe o seu filho, você ali tá todo tempo assim conversando com ele, e também você tá ensinando na prática pro seu filho o que é empatia. Porque empatia é isso, é de você sentir a sensação assim de como a pessoa está sofrendo e de você ir lá e ajudar, de você entender, né, o lado da outra pessoa. Então, de ter aquele sentimento ali de sentir no lugar de outras pessoas. Então, dessa maneira também a empatia é muito importante na nossa vida. Se o mundo fosse mais empático, todas as pessoas estariam muito mais assim bem relacionadas, né? Porque muitas pessoas, assim, dá muito conflito também porque as pessoas querem que a gente seja igual a elas, assim. Então, eles não respeitam a nossa individualidade que todo mundo tem. Então, se todo mundo olhasse um para os outros, assim, sabendo que cada um tem a sua maneira de ser, todo mundo tem seu comportamento, a sua maneira de pensar também, os gostos são diferentes, as qualidades, e principalmente aqui no Japão, que se mistura as culturas ali, que cada um é uma cultura diferente, é um pensamento diferente, o que é importante para outro já é terrível, assim. Então, assim, de entender o lado de cada um, se todo mundo entendesse o lado de cada um, não geraria tanta briga, tanta desavença, assim, tanto em criança quanto em adultos também, né? Porque esse problema é geral. Eu acredito que tudo começa assim na família. Se você não instrui seu filho, ele vai fazer aquilo que acha que é certo também, aquilo que faz bem para ele, né? Então, de a gente tomar esse cuidado realmente, sabe? São coisas muito profundas, coisas que eu acredito que todo pai, que toda mãe deveria ter um curso de desenvolvimento, assim, para os seus filhos, porque faz muita diferença mesmo, sabe? Então, quando você ouve, né, sobre os problemas do seu filho, você está mostrando para ele também que realmente se importa com ele. Por exemplo, assim, que a criança ficou com vergonha de pedir ajuda, né? Então, de você perguntar para ele, assim, como que ele gostaria de se sentir, como que ele poderia resolver esse problema. Então, e falar também que muitas das vezes, assim, a gente se sente assim. É, e tudo bem, a gente pode melhorar da próxima vez. Então, isso aí vai fazer muita diferença. Por exemplo, assim, uma coisa que funciona bastante, assim, que os pais deveriam fazer, assim, com seus filhos, sabe? É que quando as crianças vêm com um problema assim, você deveria contar uma história sua de superação. Como é que você fez para superar um momento parecido com esse, assim? Por exemplo, se for de timidez, assim, se seu filho estava com muita vergonha de brincar com os amiguinhos, assim. Que história que você poderia contar pro seu filho para ele se inspirar em você? Que história? Porque as crianças, assim, elas são muito, assim, elas gostam muito de coisas, assim, sabe? Bem dinâmicas. Isso aí ajuda bastante as crianças também a sair de um papel, né, pro outro. Porque, assim, tudo que é a parte emocional não que seja fácil, mas é coisa assim que pode ser feito para a criança, que ela pode sair de um estado para o outro, sabe? Então, de você ir treinando, assim, de você perguntar para ele, de você conversar com ele, de falar para ele como é que você superou um momento desse jeito, o que ele poderia fazer também.
Então é sempre uma troca de informações, sabe? Porque os pais muitas das vezes eles não levam em consideração que os filhos entendem de várias coisas, sabe? Mas eles entendem sim de você conversar com eles, porque de você dar essa liberdade para eles se expressarem também, de conversar como se fosse com amigos, assim. Então quando você conversa com seu filho, você dá essa abertura para ele também se sente mais à vontade de conversar com você sobre qualquer problema. Porque quando você só quer exigir do seu filho, ele se sente assim meio constrangido de falar. Tipo, ah, meu pai só briga comigo, como é que eu vou falar uma coisa tão séria desse jeito? Então, na verdade, acaba quebrando aquele laço, sabe? Aquele laço que deveria ser um laço firme, mas na verdade já fica muito frágil por causa dessas atitudes, né? Oi, Ritinha. Boa noite. Então, tudo isso aí, sabe? É muito importante realmente você, assim, dar atenção pro seu filho, pra sua criança, assim, de conversar com ele como se fosse o seu amigo, assim. Eu procuro tratar. Eu não sou aquela mãe perfeita, não vou dizer que sou perfeita, eu acho que não existe perfeição nesse mundo, que são todos seres que podemos melhorar cada dia, né? Mas assim, eu sempre procuro tratar bem as minhas filhas, assim, sabe? De eu perguntar a opinião delas. Por exemplo, assim, agora minha filha tinha acordado, né, antes de eu fazer a live. Ela acordou, ela falou que ela queria dormir na cama do papai. Aí, tá bom, né? Eu deixei ela ir pra lá. Aí eu perguntei assim se ela queria que eu fechasse a porta. Tipo assim, aí ela falou, não, deixa a porta aberta mesmo. Então tudo bem, sim, não tem problema nenhum. Só não pode deixar a criança sem limite demais. Isso aí eu não vejo um problema de perguntar de uma criança. Agora, quando são coisas assim, por exemplo, que a criança compra só doce para ela, só quer comprar doce, não quer mais comer nada. E os pais deixam porque é liberdade de expressão. Aí já não concordo, não. Aí já tem que ter um limite, né? Tudo que é muito em excesso já faz mal. Então, o excesso de telefone também já tem que ter limite. Então, a gente tem que saber regrar as coisas, porque são essas coisas que vão fazer a diferença, né? Você também, né, Rita? Sou assim. Ah, quer dizer, você é assim, né? É muito legal também de ouvir, assim, a opinião delas, porque, assim, quando você dá liberdade pro seu filho, você tá dando liberdade para ele se expressar também. Porque quando você resolve tudo pro seu filho, você faz tudo, você toma todas as decisões, assim, então a criança não desenvolve, a criança nem mais pensa, porque você faz tudo por elas, né? A criança não pensa, ela não cria autonomia, ela cresce um ser humano insegura, uma pessoa que não sabe fazer escolha, não sabe o que quer. Então gera um grande problema, quer dizer, você está influenciando tanto no comportamento do seu filho quanto na estrutura emocional também. Então é muito forte, gente. A maneira como a gente trata nossos filhos é muito forte. Porque, assim, muitas das vezes, assim, quando a criança ela não quer comer, por exemplo. O que os pais fazem, assim, quando as crianças não querem comer? Primeiro eles usam assim, primeiro eles chamam atenção, né? Chamam atenção, menino, por que você não come? Olha só essa comida linda aí que a mamãe preparou com tanto esforço. Tem tanta gente passando fome e você aí desperdiçando essa comida. Então já começa a falar um monte de coisa, né? Então começa a falar assim e a criança continua sem querer comer. Então vai pro primeiro passo, né, que é fazer o medo para a criança. Ó, se você não quiser mais comer, se você não comer essa comida aqui, eu vou jogar tudo no lixo, eu não vou te dar mais comida. Então, assim, você tá já ali trabalhando na mentalidade do seu filho, e isso aí você já tá mexendo na estrutura dele também, a estrutura psicológica. Então, isso aí vai fazer uma grande diferença. Na verdade, isso aí você tá manipulando ele para comer, mas assim, como que você vai forçar seu filho a fazer uma coisa que ele não quer, assim, sabe? Na verdade, o mais importante de tudo é o respeito mesmo. Então, porque assim, quando é criança, a gente até entende que não quer comer muitas das vezes, e existe técnicas, existe ferramentas para as crianças comerem, porque com criança a gente tem que fazer uma brincadeira,
Nossa, tem muitas coisas divertidas para fazer, sabe? Pra gente usar essas estratégias com as crianças. É que muitos dos pais agem assim de maneira assim impulsiva, né? Tipo assim, eu vou fazer isso porque meus pais fizeram isso comigo e é isso que deu certo, porque se eu não for desse jeito, daqui a pouco ele vai querer me bater, não sei o quê. Então, faz esse tipo de coisa, sabe? Mas na verdade não é bem assim, não. Eu acho que quem dá o respeito merece respeito. Então, se você dá respeito pro seu filho, ele também, você vai receber dele mais pra frente também. Então é tudo. São coisas que a gente constrói, sabe? E quando as crianças não querem estudar também. Nossa, eu pago uma escola tão cara pra você e você não quer ir pra escola, começa a fazer um monte de chantagem emocional, né? Na criança. Eu nunca tive oportunidade de estudar numa escola tão boa como essa, assim, e você tá aí desperdiçando, seu preguiçoso, começa a xingar a criança, né? Então isso aí também você tá modelando já a estrutura do seu filho, sabe? Então, assim, essas palavras também, essas palavras que a gente fala para as crianças, isso aí você tá. É como se você estivesse tatuando, sabe? Dependendo da palavra que você fala pro seu filho, você tá tatuando ele ali, aquela palavra tá ficando ali no coraçãozinho dele. Então, assim, muitas das vezes, assim, os pais querem estimular dessa forma, mas na verdade isso aí é o efeito contrário. Por exemplo, assim, em vez de você estimular seu filho a querer estudar, aí que ele, tipo assim, aí que ele não vai querer, porque às vezes já gera uma birrazinha também, né? Tipo, meu pai só sabe forçar eu querer estudar, mas ele nunca tá ali para me ajudar no momento que eu preciso, se não tem ninguém para me ajudar. Então é diferente, né? Quando você acolhe o sentimento do seu filho, assim. Por exemplo, assim, eu sei que não é fácil estudar, eu sei que não é fácil a gente ir todo dia para a escola, assim, ter um monte de atividade para fazer e chegar em casa você ainda tem a tarefa. Mas eu posso te apoiar, eu sei, pode contar comigo, eu tô aqui para conversar com você, para te ajudar de alguma forma. Quando você já tá assim, mostrando pro seu filho que você tá ali de braços abertos assim para ajudar ele, vai ser um sentimento diferente que você tá gerando no seu filho, sabe? Então são várias coisas, sabe? E tem essa parte, assim, da agressão também, né? Que quando a criança já não quer fazer de jeito nenhum, aí os pais já partem para agressão, muitas das vezes, né? Então aí que as coisas ficam pior ainda, né? Então, todo esse cuidado a gente precisa tomar, porque eu falei assim que nem tudo assim que os pais fazem, né, é bom para os filhos, que eu sei que todo pai, toda mãe age de maneira assim para pro bem do filho, porque age dessa maneira, porque vai ser bom, né? Então não é por maldade, mas é pela forma que eles acham que é melhor. Então de a gente entender assim o lado da criança, de procurar ouvir, de procurar entender os problemas e resolver junto também, né? Porque assim, as crianças ela têm os problemas dela, assim como nós adultos. Mas é diferente, né? Mesmo que seja da faixa etária dela, os problemas dela, mas não deixa de ser um problema. Então por isso que a gente não deve ignorar. Porque quando você acolhe o sentimento do seu filho, você deixa ele seguro, a autoestima elevada, ele consegue, assim, buscar os objetivos dele, independente se for muito fácil, muito difícil, mas ele vai lá, sabe? Ele tem determinação. Sabe aquele tipo de pessoa que a gente cria, assim, que dá gosto de ver? Então, quando você acolhe o seu filho, é dessa maneira que você vai ver no futuro. Agora, quando é o contrário, você vai ver um fracassado, uma pessoa que não tem vontade de sair da cama, que não quer estudar, que não quer ter responsabilidade nenhuma, sabe? Então, é sempre uma escolha. Que tipo de criação você quer fazer? Aquela que você dá independência para ele fazer, assim, para ele correr atrás dos sonhos, dos objetivos, tanto para ele mesmo quanto para a família. Então é sempre um caso para se pensar, né? Porque a gente está plantando aquilo que a gente vai colher um dia. Tudo que a gente faz, assim, é sempre uma recíproco, né? Sempre recíproco. Então, de a gente tomar sempre essa consciência
Que as crianças, tudo que a gente fala fica no subconsciente. Tem coisas que a gente fala assim, eu ouço de muitos pais, né, assim, tipo, não, tudo que eu faço pelo meu filho, toda a educação que eu tô dando pelo meu filho, é como se não tivesse fazendo efeito. Gente, tá fazendo efeito sim, mas assim, tem coisa que só vai refletir na vida adulta, que você vai conseguir ver, aliás, que você só vai conseguir ver na vida adulta, não que não esteja fazendo efeito. Porque tanto o bem quanto o mal, ele tá ficando na vida da criança. Assim, dentro do curso que eu faço, a gente trabalha muito essa parte, porque assim, para a criança mudar, não é só a criança que tem que mudar, os pais têm que mudar junto, porque os pais que passam essa informação para os filhos. Se as crianças estão com mau comportamento, é porque a estrutura familiar precisa ser modelada ali, precisa ter uma estrutura melhor, né? Então, de a gente trabalhar essa parte, assim, de pensamentos negativos. Porque tudo que você repete muito pro seu filho, se você chama muito seu filho de preguiçoso, de burro, de não sei mais o quê, então ele vai acreditar que ele é isso mesmo, ele vai crescer desse jeito. É por isso que muitas das vezes, muitas pessoas não conseguem crescer na vida, é por medo, é por todas as coisas ruins que eles ouviram dos pais, assim. Então, de você tomar cuidado. Em vez de você falar coisas negativas pro seu filho, fale aquilo que você gostaria que ele já se tornasse, assim, porque isso vai ajudar ele a melhorar, sabe? Porque, assim, se você fala coisa ruim, ele vai achar que ele é aquilo mesmo. Agora, se você fala assim, eu sei que você é um menino muito esforçado, você é uma pessoa muito determinada, você corre atrás dos seus sonhos, você adora estudar, você faz bem feito, você se esforça. Então, quando você fala desse jeito, dá até, mesmo que ele não seja, mas ele vai criar vergonha e, tipo, nossa, meu pai me elogia tanto e eu não tô me esforçando o suficiente para isso. Então, você desperta nele aquilo que já tem, sabe? Então, é muito interessante as palavras. Por isso que fala que as palavras têm poder, porque tem mesmo. Então, tudo que você fala volta para você, né? Então, de a gente tomar esse cuidado com as crianças. Então, essa live, assim, eu achei bem interessante, assim, para os pais, sabe? Para tomar cuidado, assim, com as crianças, de como falo para elas. Porque a minha intenção é realmente poder ajudar os pais, as crianças, porque eu sei que não é fácil educar, mas é possível, sim, com ajuda. Porque para mim melhorou muito a minha vida, com certeza de vocês também, né? Então, a última chamada é que dia 18 vai começar o programa de desenvolvimento infantil para as crianças de 7 a 10 anos de idade, né? Então, para você que realmente quer um futuro melhor para o seu filho, quer trabalhar essa parte da mentalidade também, da consciência, porque eu sei que muitas das vezes as crianças, por elas não estarem preparadas, por não saberem lidar com os problemas, eles ficam sofrendo. Então, de você ter as ferramentas que pode ajudar seu filho, eu acredito que você também vai ficar mais consciente, você vai ficar mais, assim, aliviado, assim. Porque problema vai ter em qualquer lugar. Não adianta mudar de escola, não adianta mudar de país, de bairro, porque o problema vai junto. Então, se você não sabe resolver o problema, não adianta nada. Então ali a gente vai trabalhar várias partes, sabe? Parte da empatia, do perdão, de realmente dessas palavras negativas, assim, de gente trabalhar isso, trabalhar o contrário, né, para melhorar isso. Então vai ser um desenvolvimento mesmo, que serão de 21 dias consecutivos, né? E dá muito certo, porque tudo aquilo ali que a gente, por exemplo, se você fala muita coisa negativa pro seu filho, e dentro desses 21 dias a gente trabalhar as coisas positivas que você quer que seu filho se torne, já se torna um hábito, sabe? Porque o hábito, pra gente melhorar, a gente precisa praticar todo dia, todo dia, todo dia. Que isso aí vai ajudando a gente melhorar também a nossa forma de pensar, né? Então, realmente, eu super recomendo para as crianças, assim, que as outras crianças tiveram muito resultado, sabe? Então, por que as outras crianças de agora não podem ter também, né? Então, se vocês conhecem um amigo, um familiar que precisa, que você ama também, porque não é só questão de a gente ver uma criança, um pai com filho, mas de a gente ter aquela preocupação com o futuro daquela criança também. Porque a gente vê muitos pais que eles querem mimar tantos filhos que acabam estragando, né?
Porque assim, não adianta. A gente precisa impor limite da maneira certa, assim, para poder as crianças crescerem saudável emocionalmente, sabendo resolver os problemas, dificuldade, porque é isso que vai fazer diferença, né? Então eu conto com a colaboração de vocês, compartilhe essa live, deixe seus comentários, deixe também as suas críticas, que é muito bom também, todos os lados assim ajuda bastante, né? Então, muito obrigada, Ritinha, e todos que vocês estão aí, né? Então, até a próxima live. Vocês podem pedir também um conteúdo, assim, que seja do interesse de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Gratidão e até a próxima.